responda para mim. Qual é a mão que você usa para escrever ou na hora de cortar uma fatia de pão, por exemplo? Bem, eu pergunto isso porque hoje no programa eu quero lançar um desafio a você. Pensar em como seria a sua vida se a partir de agora você tivesse que usar a mão contrária a essa que você está acostumado a usar. Tudo isso porque o programa Rede de Olhares de hoje quer falar sobre a vida de canhoto e a vida de canhota. Pessoas que desde criança tiveram que muitas vezes se adaptar ao mundo dos destros, ou seja, aqueles que usam a mão direita. Pois você é nosso convidado para conhecer um pouco dessas histórias e olha, são muitas histórias de canhoto que a gente tem para contar para você. Fique ligado, o programa Rede de Olhares está no ar. Mais um pouco, não pretendo incomodar. Eu fujo da normalidade, desconfio da verdade que não posso enxergar. Quero uma resposta mais exata dos que escrevem o que é certo e errado, o que é pecar. Quero uma resposta mais sensata. Acredito no que sinto e vejo, não tenho medo. Eu não sou um escravo da culpa, não faço promessas, vivo de escolhas. Eu não sou um escravo da culpa, não faço promessas, eu vivo de escolhas. Se me observam como louco, eu sigo rindo mais um pouco, não pretendo incomodar. Eu fujo da normalidade, desconfio da verdade que não posso enxergar. Aí você já deve ter percebido que nós temos aqui um canhoto. João Pérez, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Tudo certo. O João e o André Quadros hoje representando aqui a banda Zava, que é um pouquinho maior, né, André? Bem maior, ela tem um integrante. Nós somos um power trio, na verdade. Brincadeira. E a gente veio aí para representar a banda. Infelizmente o contrabaixista não pôde vir. Bom, acho que a primeira pergunta que o pessoal de casa também está curioso para saber, João, é sobre as cordas do seu violão. Claro. A gente até estava conversando antes, né? Na realidade, alguns canhotos optam por só inverter o instrumento e trocar as cordas, né? No meu caso, eu optei até por uma questão de facilidade, que eu acho melhor,
comprar um instrumento para canhoto, né? Que é um pouco mais difícil de achar, mas depois de alguma peleia a gente acaba encontrando, né? É sempre aquela oferta que tu acha... Oferta não, aquela coisa que tu descobre na internet, assim... Mas é raro encontrar instrumentos para canhoto, claro. Nádia, você trabalha na escola? Sim, Paulo eu sou Freire? vice-diretora da noite. E eu descobri, né, antes do programa, que você tem uma história do seu pai, que é canhoto, né? Sim. Qual foi essa história aí da infância do seu pai? Na época que ele estudava, não podia escrever com a mão canhota. Eles eram praticamente obrigados a escrever com a mão direita. Tanto é que até hoje ele escreve com a direita e o resto tudo ele faz com a mão esquerda. Todas as outras atividades, atividades em casa, fora, trabalho? Tudo. E é super complicado para ele usar alguns materiais que não tem, né, para a pessoa que é canhota. Ele toca violão também e ele fez esse esquema de trocar as cordas. Né? E tesoura, faca, é tudo mais complicado para utensílios que ele possa usar. Quanto que você teve que se adaptar nessa sua vida de canhota, hein? Bom, para mim a maior dificuldade foi ainda quando eu era criança, que eu estudei numa escola católica, que elas tinham uma fitinha na tesoura com o nome e elas amarravam a fita no meu pulso direito. Então, a única dificuldade que eu tenho hoje é que eu não consigo recortar com a esquerda. Não consegue? Não. E eu pego a tesoura com a direita, eu até estava mostrando para o doutor, eu pego a tesoura com a direita toda errada, porque eu boto todos os dedos dentro daquela parte que é maior da tesoura e a parte menor eu só coloco daí o dedão. Sim. Então, a minha dificuldade maior é essa, porque o abridor de lata, que a gente se condiciona a usar o abridor de lata. Porque ele é feito para quem usa a mão direita. E eu tive que aprender, durante muito tempo eu não abria a lata. E aí depois, aos poucos, eu fui aprendendo com a direita. Mas eu abro com a direita, mas eu abro em sentido ao contrário. A questão da aprendizagem, ou mesmo a questão de alfabetização, a infância, professor, essa adaptação do canhoto ao mundo do destro. Então, bom, a gente sabe que a criança que tem a predominância do uso da mão esquerda, não deve ser, hoje a gente entende assim, ela não deve ser reprimida nessa tendência dela, embora para escrever, para se alfabetizar, como a direcionalidade da nossa escrita, pelo menos nós ocidentais, né, é da esquerda para a direita. Então, quem escreve com a mão direita vai escrevendo e vai vendo o que está escrevendo, enfim, é a mesma direção. Enquanto que com a esquerda a dificuldade é que ela vai escrevendo ou a criança segura a mão assim para poder ver o que ela está escrevendo. A gente pode conferir também numa história que foi contada por uma fisioterapeuta que conversou com a nossa equipe de reportagem. E além dessa questão de escrever, essa profissional tem muitas outras histórias relacionadas ao fato de ser canhota para contar para a gente. Vamos conferir. Mariana é fisioterapeuta há 6 anos. Trabalha os movimentos dos pacientes com a força das mãos. Até aí, tudo ok. A única diferença é que, no caso dela, é a mão esquerda que ganha destaque nos exercícios aplicados. Eu trabalho ao contrário. A mão esquerda é a principal e a mão direita é a minha auxiliar. A fisioterapeuta explica que os canhotos têm que se adaptar ao mundo dos destros. Os canhotos, por serem minoria, o mundo não é feito para eles, né? O mundo é feito para o destro. A gente enxerga só as dificuldades de usar uma tesoura no colégio, o caderno em função do aspiral. Tu vai escrever, tu acaba passando a mão por cima, tu não enxerga o que tu está escrevendo. A gente acaba se adaptando, né? Aprendendo a usar também a mão direita para fazer as coisas. A tesoura, se eu pegar uma tesoura com a mão esquerda, eu não corto o papel. Mas, na profissão da Mariana, desenvolver os exercícios nas duas mãos é regra principal. Em função da gente trabalhar, o fisioterapeuta trabalha muito com as mãos, faz com que a gente tenha que trabalhar. Então, até o fisioterapeuta que é destro, ele também trabalha com a mão esquerda. Tá aí o desafio da Mariana, né, que precisou aprender a fazer muitas outras coisas com a mão direita também.
Por isso que a gente vai contar um pouquinho da história da Cristiane Marcante, que é uma artista plástica aqui de Caxias do Sul. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao programa. Você não é canhota. Não, agora sou destra. Tá pintando com a mão esquerda, com a mão esquerda, por que aqui, Cristiane? Então, há 2 meses atrás eu fraturei o pulso direito em 2 lugares, passei por uma cirurgia e eu tive que readaptar toda a minha vida. Então, eu sentia muita dificuldade porque eu fiquei com o braço na tipoia e eu só tinha uma mão e que não era a minha mão que eu usava habitualmente. E como é que foi para se adaptar? Teve um processo de reaprender? Todo o processo foi porque eu nunca utilizava a esquerda para nada. Eu tinha muita dificuldade em segurar as coisas, lavar cabelo, escovar os dentes, abotoar uma calça. Vocês não imaginam a dificuldade que é. Então, eu tinha a amostra Casa e Companhia que estava em andamento. Eu fiz a cirurgia e faltavam 13 dias apenas para me entregar toda a amostra. Por um instante, eu quase desisti da amostra. Faltavam 8 telas grandes para finalizar. E quando começou a aliviar um pouco a dor após a cirurgia, eu comecei a pintar os quadros, então, com a mão esquerda. Como é que se define, viu, essa preferência, não sei se chama de preferência, ou esse lado dominante, doutor? Quando e de que maneira se define isso? A lateralidade, como se diz, né, começa a se definir em torno dos 6 a 8 anos. Né? Até então, a criança utiliza as 2 mãos. Pode, em algum momento, utilizar mais uma mão ou outra, ou dar alguns sinais que vai predominar aquele lado. Existe realmente um hemisfério que vai predominar a lateralidade. Então, nos destros, né, seria o lado esquerdo, né? Que é o nosso lado esquerdo do cérebro contra o lado direito. Quer dizer, a pessoa que usa predominantemente a mão direita... A motricidade, a área motora cerebral no hemisfério esquerdo vai ter uma atividade maior. Eu tive, assim, muitos desafios, né, ao longo da vida, assim, e quando você estava conversando com a Cristiane, eu lembrei de um fato, quando eu estava terminando o curso normal, eu sou da época do curso normal ainda, e eu tinha que fazer um estágio. E não sei por que virou e mexeu, eu acabei fazendo um estágio do curso com crianças de 1º ano, em que eu tinha que alfabetizá-las, certo? Bom, eu fui, me organizei, comecei o estágio, comecei a dar as aulas. De repente, uma das mães começou a me levantar algumas questões. Pô, Magali, a minha filha está escrevendo que nem você, ela quer escrever que nem você. E você não escreve com a mão direita. Né? Daí, então, puxa vida, e agora? O que eu tive que fazer? Eu precisava me adaptar, eu não podia criar um problema para as crianças que não tinha nenhuma criança canhota na sala, né? Então, eu tive que escrever com a mão direita também. Então, eu desenhava, né, tudo aquilo que eu tinha que fazer para eles, como era uma turma de alfabetização, eu desenhava no quadro, sabe? E fui bem sucedida, porque as crianças também passaram, foram alfabetizadas, enfim, né? Mas o desafio foi enorme, né? Foi enorme, foi muito difícil, a gente tem que se adaptar, tem que aceitar, inclusive, né? Deixa a cortina fechada. Tenho medo que um facho de luz me provoque debaixo de minhas cobertas. Faço caso do acaso, pois nada me toca. Deixo a janela cerrada. Tenho medo que o riso de alguém me desperte do sono que nada conforta, que me esconde e me cega do belo e comum. Adormecer e vagar, quero estar como estou. Deixa eu começar a ouvir da experiência desse moço aqui e também já quero pedir para você começar a trabalhar. Há quanto tempo você, canhoto, está trabalhando com artesanato, hein? 1 ano e 2 meses. Uns 2 meses. Um ano e 2 meses. E aí, para você, acredito ter sido normal, assim, ter que fazer esse tipo de trabalho com a mão esquerda?
É, um pouco. E aí, que tipo de trabalho você costuma fazer, hein, Gustavo? Ah, fizemos de tudo. Seu Raul? Ele auxilia na marcenaria e ele está começando, ele não é um profissional ainda que domina. Vou pedir para o senhor aproximar um pouquinho mais do microfone. E assim, hoje eu estou passando a bola para ele para que ele faça a parte dele. Eu vou dar só uma palhinha também com a mão esquerda, porque eu passei a mesma coisa que a nossa artista plástica passou. Ah, o senhor também? Eu acidentei o ombro e fiquei com o braço imóvel. Eu não sabia me lavar. Então, a partir dali, eu comecei a treinar um pouco a mão esquerda. O senhor falou sobre esse assunto para a gente conferir mais uma reportagem sobre uma pessoa que trabalha primordialmente com a mão esquerda. Canhoto, desastrado e inábil, que habitualmente se serve da mão esquerda em lugar da direita. A definição do dicionário não traduz em nada a personalidade e as características de Valdir. O mecânico, que trabalha há 20 anos com conserto de bicicletas, está completamente adaptado ao mundo dos destros. Tem que desenvolver esses valores, né? Trabalhar com as duas mãos é que precisa, né? Não tem outro jeito, né? Só com a canhota tu não consegue, né? Então eu acho que no decorrer da própria vida a gente é obrigado a buscar esses valores. Único canhoto da família, Valdir sempre incentivou o irmão a desenvolver outras habilidades. Ao contrário de muitos, o mecânico não teve dificuldades por ser diferente da maioria. A família é grande, né? Todos, né? Mas ninguém se importava comigo. Ninguém se importava, para mim era natural, né? Todo mundo levava aquilo como uma coisa natural. Ninguém me chamou a atenção, nem pai e mãe, nem meus irmãos também não brincavam com isso. Com o passar do tempo, Valdir aprendeu a trabalhar com as duas mãos. Para ele, não existem mais diferenças entre um canhoto e um destro. Não foi aquela coisa marcante, né, de ser só canhoto. Algumas coisas eu fazia com a direita também, tá? Então não era só canhoto. Como diz, os valores de trabalhar, de alimentar, escrever com a esquerda, brincar com a direita. Jogar bolinha, tirar pedra, andar de arquinho, como a gente fazia, né? Era tudo com a direita, então misturava. E às vezes até fico confuso, sabe? É verdade, fico confuso que eu não sei qual é a mão que ela é mais ágil. As duas já trabalham em parelho. Sara, histórias de canhota, hein? Desde a infância aí. Pois é, eu lembro assim, quando eu tinha 4 anos, eu caí de cima de uma cadeira e quebrei o braço esquerdo, né? E eu me lembro bem direitinho que para comer eu forçava o gesso e eu não conseguia comer com a mão direita. Eu tinha que, de algum jeito, conseguir comer com aquele braço engessado, Isso né? com 4 anos de idade? 4 anos, é. E até eu também, que nem a Magda estava falando, eu estudei em escola de freira e, não sei, preconceito, eu acho, de ser canhota, não podia ser canhoto, né? E também eles forçavam nós, eu estava escrevendo com o lápis na mão esquerda e eles passavam para o braço direito e não adiantava, né? E até hoje, uma coisa que eu lembro, assim, no caderno, eu não consigo escrever com ele tem que estar deitado. Tatiane, só o nome, deixa eu pegar o seu nome. Daiane. Daiane. O seu? Elizabeth. E você? Alisson. Pode repetir? Alisson. Alisson, pode segurar aqui, por favor, professora. Porque o desafio é o seguinte, a tesoura, ela é feita para quem usa a mão direita, né? O encaixe aqui. Deixa eu dar uma tesoura para você e a gente vai ver como é que você sai para recortar um papel, uma atividade simples do dia a dia que você vai ter que fazer com a mão esquerda, claro. Vamos ver como é que você sai. E eu já estou derrubando o papel aqui porque eu tenho mais. Para você, o mesmo desafio da tesoura. Aqui. E é esse por hora, vamos ver. E eu vou querer sabendo as tuas impressões também, né? E aí? Muito difícil. É muito difícil cortar. Muito difícil? Uhum. Por que será que é difícil cortar? É vida de canhoto, né? É muito difícil. Vamos aqui mais. Vamos mais alguém aqui. Será que o Ferrão consegue chegar aqui? Ó, aqui está sendo um pouquinho melhor, ó. Será que a tesoura também muda? Ó, no final ali, deu uma mastigada, né? Ó, muito bem,
Muito bem, merece aplausos aqui a nossa colega. E aí, impressões, hein? O que você achou dessa atividade? Foi bom? Foi tranquilo para você? Foi. Bom, se eu desse para um canhoto, faria, acho que em 2 segundos cortaria isso que você levou mais tempo, né? O desafio aqui para você, pode pegar esse papel, por favor, é escrever o seu nome com a mão esquerda. Só o primeiro nome. Não consigo, ela já disse. Pode ser só o primeiro nome. A gente já percebe que ela pegou a caneta um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a pegar. E aí, deixa eu pegar aqui a opinião dela. E aí, o que Não, não vou conseguir fazer. Já tinha tentado alguma vez? Não, nunca tinha tentado. Alguma outra atividade você já tinha tentado fazer com a mão esquerda? Sim, só que isso aqui. Só com a mão direita? Só com a direita. E nunca nada, assim, nenhuma atividade em casa? Nunca pensou também? Nada. Vamos passar o desafio para o colega lá atrás. O Alisson, é esse? Pode passar esse papel e a caneta para ele. Vamos ver como é que ele sai para escrever. 7 letras, hein? Tem que ser rapidinho aí. Vamos ver como é que ele sai na atividade. Tem muitos canhotos na escola, professora? Acho que não, né? Que vocês se identifiquem assim, não tem? Não tem muitos, não. Ó, tá saindo bem ali, ó. Treinou em casa, Alisson? Não. Não, porque não sabia. Muito bem, Alisson. E aí, o que achou? Ruim. Escreve com a mão direita agora, bem embaixo aí, pra gente ver a diferença. Vamos ver a diferença aqui, vou deixar o nosso cinegrafista chegar. Só pode mostrar para ele aqui. Qual que ficou melhor, hein? Não, com a direita. Sem dúvida. Já tinha escrito o nome com a mão esquerda? Entendi uma vez, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado a vocês que toparam aqui o nosso desafio para a gente mostrar que vida de canhoto nem sempre é fácil, não, viu? O Rayan já está acostumado a escrever e desenhar muito bem com a mão esquerda. Quando você começou a fazer esses trabalhos, hein? Na escola mesmo. Quando tinha um tempinho, eu sempre gostei de ver esses desenhos. O primeiro que eu vi foi Dragon Ball Z. Tem muita gente que conhece. Aí dava um tempinho, assim, não tinha nada para fazer, eu ia lá e desenhava. Eu toco violão também, só que eu não fiz essa manha de inverter as cordas nem nada, eu aprendi do jeito destro, porque meu pai toca e o único jeito de tocar era com o violão que tinha, então vai e aprende e é assim. E aí, o que foi muito difícil esse processo de aprender a tocar o violão com a mão direita? Sim, mas se eu pegar um violão agora e tentar tocar do jeito canhoto, não vai. Meu Deus, não. De cada 100 nascimentos que tem um pai ou mãe canhoto, 19 serão. Isso é estatística. Sim. Penso que essas dificuldades todas de ter que se adaptar estão sendo diferentes na atualidade. Não mais com tanto sofrimento, não mais com tanta discriminação, não mais com tanta necessidade de que todas as pessoas estejam dentro de um padrão de normalidade imposto. Rede de Olhares de hoje fica por aqui. Você em casa, muito obrigado pela companhia. Amanhã tem mais ao vivo, a partir das 6h30 da tarde. A gente encerra ao som da banda Zava. Agradeço a vocês. Até a próxima. Valeu. A nossa intimidade é um poema sem pé nem cabeça. Ninguém entende, nem a gente se arrisca. A guerra nesse cômodo acaba com tua saliva. Eu me entrego no contorno dos teus lábios. Transito no teu corpo como um bêbado, um equilibrista. Eu me balanço nos teus fios de cabelo. Pincelo em verso livre a pureza de toda essa dança. Em passos bambos me dissolvo na tua cama.
redescobrindo esse mar, navegando em teus braços.